boa noite a todos que estão acompanhando aqui ao vivo na CMA TV. Estamos dando abertura a mais este podcast, que é o podcast Entre Jovens e Deus. E neste exato momento iremos debater, eu e Michael, juntamente com Valdeângelo, que será o nosso entrevistado de hoje, sobre um tema que envolva santidade, onde nos ensina a serem santos como Cristo foi santo. E iremos debater sobre isso e colocar em prática algumas ações de santidade na vida real. E para introduzir este podcast, iremos dar a oportunidade para Michael começar esta oração e após isso começaremos o podcast. Pai do Senhor, todos os jovens que estão nos assistindo. Então oremos para começar mais um episódio desse podcast. Oremos. Senhor meu Deus e eterno Pai, Senhor Jesus, graças te damos, papai, por mais esse momento que o Senhor nos concedeu aqui, meu Pai. Senhor Jesus, agradeço por todas as pessoas que estão comparecendo aqui, meu Pai. Agradeço pelo nosso convidado que está aqui hoje, meu Pai. E que possamos bater uma conversa, mas levando a Tua palavra para a todos aqueles que estão nos assistindo, meu Pai. Te peço para que o Senhor possa abençoar cada um que esteja aqui, meu Pai. E assim que te oro, te peço, te agradeço, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos começar lendo o versículo, o base do nosso tema de hoje, que está lá em 1 Pedro, capítulo 15 ao 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Enfim, debatendo através disso, podemos ver que Cristo nos chamou a ser santos, porque Cristo, quando viveu como ser humano, nele não foi achado nenhuma transgressão. Ele viveu de forma perfeita e podemos dizer também, de certa forma, para os que vivem fora da igreja, limitada. Porque os que vêm de fora, que aproveitam, desfrutam das coisas que o mundo oferece, quando vê que aqui dentro da igreja existem regras, eles veem essas regras como limitações e sofrimento. Mas nós que temos dentro da igreja, podemos observar a santidade como uma forma de encontrar paz em Cristo e uma esperança após a morte, mesmo com as regras que são colocadas sobre nós. Sabemos que o sofrimento na verdade vem para todas as pessoas, tanto como boas e ruins. Se você encontrasse com uma pessoa que não congrega numa igreja evangélica, como você poderia descrever a ela que a santidade não consiste apenas em uma sequência de regras e que isso limitaria a sua vida, mas que pudesse trazer esperança e paz? Boa pergunta. Esse é o primeiro versículo que eu lembrei quando vocês me chamaram, né, para essa conversa. E esse primeiro versículo está em João, capítulo 17, no Evangelho, né, no Evangelho de João, capítulo 17. E é a oração sacerdotal, né, a oração sacerdotal de Jesus, quando ele estava orando pelos discípulos. E nessa oração, Jesus dizia o seguinte: eu dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Eu não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Então, o que é que acontece? Traduzindo aqui o versículo e respondendo a pergunta. Naturalmente, o mundo, de forma geral, tem a mania de nos olhar como se a gente tivesse a obrigação, certo? Como se a gente tivesse a obrigação de uma postura exagerada, até porque, assim, não é do tempo de vocês, é claro, mas eu tenho mais de 30 anos, certo? E quem acompanha há mais de 30 anos a igreja evangélica sabe muito bem que usos e costumes foram colocados na igreja por uma série de situações sociais, sabe? Que até um pouco passavam de um limite bíblico para o que era mais humano, do que era regente como moral, como direito, como algo que deveria ser levado em consideração com relação a comportamento social. E aí você percebia que pessoas... Como era que a gente conhecia pessoas que eram evangélicas antigamente? Lembrem, junto comigo aqui, como era que a gente reconhecia, Delonde? Pelo vestimentas, pela
Pelo jeito de Jeito falar. de falar, pela postura também. Exatamente. Aí o que é que acontece? A modernidade, de forma geral, se vocês perceberem mesmo a coisa como ela realmente deve ser, ela é boa e ruim ao mesmo tempo. Perceba, o que eu tô dizendo não é crente só quem usa determinado tipo de roupa. Não é crente só quem tem um estilo de ser. Tem vários tipos de pessoas que são evangélicas. Vários tipos de pessoas que têm essa consciência cristã. Mas ela não confessa a Cristo. Tem muita gente que se veste como crente e não confessa a Cristo como Salvador. Tem muita gente que não se veste como crente, eu vou botar bem entre aspas, né? Tem muita gente que não se veste como crente. Por quê? O que é que a gente naturalmente pensa com vestir-se como crente? A gente fala sobre um modelo de roupa específico que está no nosso imaginário, né? E aí eu quero que vocês entendam que isso ultrapassa uma barreira. E nós somos crentes da Assembleia de Deus, né? Nós temos um certo segmento que nos aconselha determinados tipos de roupa, determinado tipo de comportamento. E aí a gente fala da igreja não só como um lugar para se reunir, mas como um lugar que está ditando como nós devemos ser, certo? E eu, nesse momento, não estou dizendo que a gente deve não ser assim. Eu só estou dizendo que a modernidade, ela trouxe 2 pontos, certo? Ela trouxe um ponto em que você consegue observar pessoas que não se vestem da mesma forma que nós, enquanto Igreja Assembleia de Deus, mas que são tão crentes quanto. Enquanto isso, tem pessoas que se vestem como nós, estão entre nós, mas não tem testemunho, não tem vida no altar. E aí, o que é que eu tô querendo dizer para vocês? Jesus disse o quê? Eu não peço que os tires do mundo. Jesus estava dizendo o quê? É fácil. Eu não quero que a coisa toda esteja ligada a apenas um conceito, a apenas um jeito de ser, a apenas um modelo de seguir assim. A pessoa tem que estar definitivamente vestida daquele jeito, tem que estar definitivamente porque a palavra me fugiu agora. Mas não é uma questão de ser assembleano, entende? Porque aí a gente excluiria todos os nossos irmãos batistas, nossos irmãos de outras congregações que são igrejas sérias, que seguem à risca o modelo que Jesus deixou e que com certeza também vão para o céu. Aí, o que é que eu estou dizendo? Você me perguntou como é que eu diria para uma pessoa que não frequenta igrejas evangélicas. Não frequenta igrejas evangélicas, como é que ela pensaria que nós não somos apenas um aglomerado de pessoas debilóides, digamos assim, né? Porque assim, eu não sei se vocês já perceberam, mas a percepção das pessoas ao nosso respeito, digo evangélicos, é que nós somos apenas um grupo de pessoas reservadas que querem arrotar a santidade toda hora e a todo momento, com todos os tipos de coisa que nos cercam. E o que é que eu estou dizendo? Ser crente, ser cristão, ser evangélico, não é esse peso todo. O seguir a Jesus não é um fardo. O que era que eu diria para essa pessoa? Seguir a Jesus não é um fardo. Seguir a Jesus não é difícil. Sabe por quê? Porque Jesus nos deixa livre. Ele sempre nos deixou livre. Tem gente que diz que a gente é preso. Nós não somos presos. Nós somos livres. Nós temos a escolha de dizer assim, eu não quero fazer isso. Já quem vive no pecado, quem vive em bebedeiras, quem vive em festas e outras coisas, essa pessoa não é livre. Porque ela não consegue não ir. A pessoa diz assim, meu irmão, vai ter festa de fulano de tal ali. Eu preciso ir, é urgente, é alguma coisa que tá aqui. Eu tenho que ir. E sabe, esse desejo pelas coisas carnais, ele existe em nós. Nós não somos livres do pecado. Mas nós escolhemos não viver assim. Já eles não têm essa opção de não escolher.
Porque eles estão presos. A raiz deles está presa no pecado. Então, aquilo ali chama eles. Sabe quando você sente o cheiro de uma comida boa? Mas você sente aquilo, você passa e diz, tudo bem. Você consegue passar e ir embora para casa. Entende? Eles não conseguem ter esse pensamento. Eles sentem o cheiro e digam, eu preciso, eu quero ir, eu tenho que experimentar. Entende? E o que eu estou dizendo é, seguir a Jesus é leve. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus disse, eu não quero que os tires do mundo. Ou seja, nós vamos ter uma opção de coisas na nossa frente. Mas eu quero que o Senhor, ele pediu ao Pai, que o Senhor os livre do mal. Ou seja, seguir a Jesus é simples. Simples, aliás. Seguir a Jesus é leve. Simples não, é leve. Seguir a Jesus é leve, mas é algo recompensador. Na parte em que nós dizemos que é difícil, é porque são tantas coisas. Nossa carne, ela nos chama para tanta coisa. Ela quer que a gente faça tanta coisa, né? E na verdade a gente tem a opção de não querer. E aí, o que era que eu diria? Pessoa querida, maravilhosa, que não segue a Jesus. Entenda, quando você decidir por esse caminho, você não vai encontrar alguém martelando sua cabeça todo dia, e eu falo de Jesus. Não vai ter alguém na sua cabeça martelando todo dia, assim, ó. Ei, você não tá vestido, você não tá assim, você não tá assim. Jesus não é desse jeito. Ele faz você sentir no coração um incômodo quando aquilo não traz paz. E não lhe faz sentir dor. Porque a correção de Jesus, ela não traz consigo dores. A bênção de Deus, ela vem nesse momento em que você tá lá, aí você recebe a indicação de alguém e diz assim, ó, vamos pra igreja? Vamos. Beleza, você tá lá, assiste o culto, decide aceitar Jesus. Daquele momento pra frente, o Espírito Santo de Deus começa a habitar a sua vida. E quando o Espírito Santo de Deus habita a sua vida, você começa a não querer determinadas coisas. E é ele que faz assim. Ei, se você quiser. Ele não é mal educado. Ele diz, ei, se quiser. Vai da sua escolha. Eu lembrei de um versículo, né? Uma citação, só que eu não lembro muito. Que está em Apocalipse, lá bem no comecinho. Que acho que tem uma fala de Jesus. Eis que estou à tua porta e bato. Que, se alguém ouvir e abrir a porta, né? Então, ó, veja. A continuação desses versículos da oração sacerdotal de Jesus não são do mundo, como eu do mundo não sou. Aí ele faz um pedido a Deus. Santifica-os na verdade. Aí ele diz, e o que é a verdade? A tua palavra, Senhor, a tua palavra é a verdade. Aí você diz assim, peraí, se a palavra de Deus é a verdade, e Jesus ele deixou um método, uma forma de como a gente deve seguir, o que é que a gente deve falar, como é que a gente deve proceder, então não é tão difícil. Eu digo ao meu irmão que eu sou, ele é mais, tem mais sabedoria com relação a coisas, principalmente de música, né, mas também coisas de informática e tal, ele tem mais facilidade, ele fez ciência da computação, então ele tem mais facilidade. Eu, quando vou fazer alguma coisa no computador, alguém tem que me passar um tutorial. Com o passo a passo, eu vou olhando aquele passo a passo, eu consigo, não sei se consigo direito, mas serve como receita. Jesus deixou uma receita. Ele disse, ó, não precisa sair do mundo não, calma, não precisa sair do mundo. Mas Deus vai livrar vocês do mal. Eu peço que os livre da tentação. Eu peço que os livre daquilo que é ruim, daquilo que pode trazer algum tipo de transtorno para eles, daquilo que pode traumatizar, daquilo que pode trazer afastamento. Essa foi a oração de Jesus. E a oração tá certa, a oração aqui foi pelos discípulos. Mas nós, enquanto seguidores, né, nós não temos como nos chamar apóstolos, né, mas somos seguidores. Nós, enquanto seguidores de Jesus, nós temos uma lista, né, nós temos um tutorial. Aqui, a palavra, a tua palavra é a verdade. Entende? Tá respondido? Precisava de mais alguma coisa? É que eu demoro muito. Eu já tava até olhando aqui, demoro muito, né? Só ressaltando que no momento que Michael falou sobre o versículo que está no livro de Apocalipse,
Eu também lembrei de outro que está lá no começo, que foi naquela história de Caim e Abel. Sim. Quando Caim pensava em matar seu irmão, Deus foi lá e disse a Caim, antes de acontecer o que aconteceu. Eis que o pecado está à tua porta, mas cabe a ti dominá-lo. Sim. Ou seja, vemos que nós temos uma porta, é como se o nosso coração, nossa mente tivesse uma porta. E nessa porta, tanto Jesus quanto o pecado batem para entrar. E no final das contas, tanto Jesus quanto o pecado, eles só entram caso você deixe. Mas aí é que tá. Um dos dois só vai conseguir entrar se o outro ficar de fora. Exato. Se você recusar para um, o outro entra. Ele vê a brecha Exato. e entra. Ou seja, na verdade, tanto o ato de pecar quanto o ato de ser santo não vem de forma involuntária, mas sim por pura escolha própria. Completamente voluntário, é arbitrário. Inclusive, eu passei aqui e acabei esquecendo de um versículo importantíssimo no que eu estava falando, que é o versículo 19, que diz assim: por eles me santifico a mim mesmo. Jesus estava dizendo, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Ou seja, por que seguir a Jesus é leve? Eu não disse fácil, disse leve. Por que seguir a Jesus é leve? Porque, meu amigo, onde é? E eu lhe pergunto com todo o amor do mundo, onde é que você vai encontrar alguém que vai tomar para si as suas dores, que vai tomar para si os seus pecados, que vai tomar para si tudo de ruim que você tem e dizer assim: peraí, eu me santifico por você. Peraí, meu amigo, não precisa não. Eu sou a melhor versão por você. Eu faço o melhor por você. Calma, não se preocupe não. Você tem com quem contar. A gente tem amigos com quem a gente conta. Mas tem algum amigo seu que pode lhe curar dos pecados? Que pode lhe perdoar pecados? Só Jesus. E aí ele diz: por eles eu me santifico a mim mesmo. Jesus, o ato de entrega de Jesus era que, através dele, nós também tivéssemos como ser santos. Entende? Não é só, não sei o que. Claro, tem todo o nosso esforço com relação a negar coisas, com relação a rejeitar convites, com relação a resistir ao diabo e ele fugir de nós. Tem sim, tem a nossa parte, com certeza. Mas você já pensou o quanto é bom você sentir o alívio de quando alguém olha pra você e diz assim: calma, conte comigo. Eu vou levar a sua oração diretamente pro Pai e ele vai lhe perdoar, porque eu já me sacrifiquei por você. Entende? Pesadinho, né? E também, complementando, ele é o único que nos entende, o único que entende nossas dores e tem, por isso que ele tem o poder de nos dar, como é que eu posso dizer, dar conforto, dar carinho, ele que nos entende por inteiro. Não vai ter outro alguém que te entenda mais que Jesus Cristo. E é isso. E até veio na mente aqui também, na parte que você disse que seguir o caminho de Jesus é leve. Sim. Muitas pessoas confundem o leve com o simples. É por isso que eu me corrigi, porque não é simples, é leve. Leve é diferente de simples. Leve é algo que lhe traz paz, algo que é suave. Imagina você levantar esse copo e levantar essa mesa cheia de computadores. Isso aqui é leve. Ali é pesado. Exatamente. Então, muitas pessoas que estão com medo... Com medo não. Vou botar aqui o raciocínio. Pensam que o seguir o caminho do Senhor é simples, que vai ter só alegria, essa alegria. Assim, não, vai ter momentos de tristeza, vai ter momentos de angústia, vai ter momentos que... Até algum momento que você irá ficar até com um pouco de raiva do Senhor, que nós somos falhos. Mas saber que no final vai ter Ele que vai nos confortar e trazer... E tá lá com nós é muito bom. É gratificante. Desculpa, eu falo muito, né? Você falou aí, e eu me lembrei de uma experiência muito, muito íntima minha assim, com Jesus, porque quando você é criança e você é criado no Evangelho, você sabe que sua percepção é diferente.
Assim, eu não sei quantos aqui dentro são formados no Evangelho. Quantos de vocês nasceram no Evangelho? Só você também, né? Pronto. Ok. Quando você é nascido no Evangelho, a sua percepção do Evangelho de Cristo é diferente de quem não é nascido diretamente num berço evangélico, de quem aceitou a Jesus, né? De quem tomou a decisão de aceitar. Nisso aí, o que é que acontece? Você passa por muitas fases. E eu digo isso porque, assim, eu tenho 33 anos, certo? Meu pai é pastor. Então, você passa por muitas fases. Principalmente porque o fardo para um filho de pastor, eu não tô com coisa de coitadismo, não. É só uma questão de que todo mundo sabe disso. O peso em cima de um filho de pastor é que você tem que ser o pastorzinho. Você tem que ser alguém que tem que mostrar exemplo, certo? Eu tenho que ser perfeito. Tem que ser perfeito o tempo todo. Porque até quando você não tá errando, alguém diz, tá, mas e o filho do pastor? Mas ele fez o quê? Qual foi dessa vez? E até não colocam, quando ele acaba, o filho do pastor, né? Sim. Acaba fazendo alguma coisa errada, nem falam sobre o filho, falam mais do pastor mesmo. Como se ele não tivesse uma própria identidade de si. Como se o pastor, na verdade, ele não ensinasse. A verdade é que, às vezes, quando a gente vê filhos de pastor errando, às vezes não, né? A grande maioria das vezes. Nós temos a mania de olhar para aquela pessoa como se ele não fosse humano. Ele não pode errar. Porque o pai dele é pastor e ele ensina na igreja o que é que o filho tá errando. Sabe? Meu amigo, eu convivi num contexto de filhos de pastor de forma gerais. Desde os mais dedicados à obra até os que não querem nada com Jesus mesmo, que são ateus ou qualquer coisa assim. Por que eu tô dizendo isso? Porque nós somos jovens, certo? Eu sou casado, mas eu sou jovem ainda. Calma! Mas o que eu tô dizendo é porque assim, nós somos jovens. Mas mesmo sendo jovens, nós passamos por várias fases dentro do que nós consideramos como relacionamento com Cristo. Explico meu ponto de que forma. Você começa o primeiro amor, naquela dedicação, aquela força, aquela vontade, aquele desejo, eu preciso, e é busca, e é intenção, e eu preciso ser batizado com o Espírito Santo, eu preciso me batizar logo, porque eu acho bonito todo mundo ceando, eu quero cear também, eu quero evangelizar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Entendam, o viver do ser humano, ele te leva a achar monótono coisas que você achava interessante antes, certo? Eu digo isso porque se você gostar muito de uma música, você escuta a música até enjoar. Então o que é que acontece? Naturalmente você continua gostando da música, mas você acha que você está enjoado dela. E eu não estou dizendo isso porque eu enjoei do evangelho, não. Estou só dizendo que nós vivemos fases, entende? Tem gente que vive uma fase de escutar a música aqui até enjoar. Aí ele enjoa, passa um tempão sem ouvir, e daqui a pouco ele tem que ouvir aquela música de novo, porque aquela música traz paz para ele. E isso acontece com muitos filhos de pastor. Isso acontece com muitas pessoas que se afastam do evangelho. Ele é tão dedicado, ele precisa tanto daquilo. Ele precisa... É uma agonia, é uma correria, sabe? Que a pessoa, às vezes, não para olhar para dentro de si e entender o seu próprio limite. Aí eu vou entrar na história que eu ia dizer aqui da minha infância, né? Eu vou indo, aí eu corro pra cá, pra lá. Não tem nada. Beleza. Não. Quando eu era criança, eu sempre ficava pensando coisas como: será que Deus é realmente real? Será que essa coisa toda que a gente vive aqui, esse universo, a criação, todo mundo passa por uma fase de duvidar. E eu digo que todo mundo passa por uma fase de duvidar, não estou generalizando não, é porque naturalmente o conhecimento lhe traz dúvida. Todo conhecimento lhe traz mais dúvida. Porque quando você conhece uma coisa, aquela coisa lhe puxa outra dúvida. E você começa a pegar outra dúvida daqui pra cá, daqui pra cá, daqui pra cá. Certo? Aí o que é que acontece? Num determinado momento, eu disse: será que é real mesmo? Será que esse Deus que todo mundo fala, que meu pai fala na igreja todo domingo, toda sexta, será que ele realmente está mandando a gente fazer isso? Será que ele realmente quer que a gente viva desse jeito? E são muitas perguntas que a gente faz enquanto jovem, porque a gente realmente não sabe. A gente não sabe a dimensão do que é o mundo espiritual, e muito menos do que Deus tem para nós. A gente é muito jovem. Aí eu dizia: meu Deus,
Ir pro céu deve ser muito chato. Eu tô entendendo, criança, né? Iniciozinho da adolescência. Meu Deus, ir pro céu deve ser muito chato. A pessoa não faz nada. Fica só andando, velho, de um lado pro outro. Você não faz nada, não tem nenhum tipo de coisa pra fazer. Você deve ser muito monótono. Você é um tédio daqueles. É divertido é viver a vida inteira num lago de fogo. Eu entendo isso como divertido. Desculpa. Onde o fogo nunca se apaga, né, também. Onde o fogo nunca se apaga. E a ideia do fogo nunca se apagar é na questão de dor intensa. Às vezes não é fogo literal, né? Tem muitas vertentes teológicas que falam do inferno como algo de dor intensa, que você não para de sentir dor de jeito nenhum. Dores de formas variadas, entende? De pensamento. De frustração física, de dores em partes que você não consegue. Sabe quando você tem uma coceira nas costas que você não consegue alcançar? Fala que a coceira é uma dor de pequeno porte, né? Na verdade ela é uma dor de pequeno porte, você não consegue coçar direito, né? Pra se aliviar daquela dor. Pois bem, eu usei a coceira, mas pode ser algo bem mais expansivo do que isso. De toda forma, o cara que eu dizia, meu Deus, deve ser muito chato você... Pra que viver isso? Pra que viver? E na época eu achava que isso era uma prisão. Na época eu pensava o evangelho de Cristo e a coisa toda, tudo que a gente tá vivendo aqui, como algo de que você vivia aprisionado. Meu Deus, a pessoa não pode fazer nada. A primeira coisa que você pensa, ai meu Deus, eu não posso fazer nada. Não, você pode fazer tudo, irmão. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Aí, num determinado momento, você para e pensa, meu Deus, quem sou eu para pensar esse tipo de coisa? Quem sou eu para duvidar da sua existência? Se a qualquer momento pode acontecer uma coisa aqui e eu não existir mais. Minha vida é um vento. Minha vida é um sopro, assim como a vida de qualquer pessoa que está nos ouvindo aqui agora. É um sopro. Pode estar aqui, daqui a pouco não está mais. Quem sou eu para duvidar? Não é verdade? Aí eu disse, rapaz, melhor a monotonia do que dor. Foi pela lógica. Aí eu fui numa lógica de tipo, é melhor um lugar chato do que uma dor, que eu disse, não, eu preciso seguir isso aqui até o final da minha vida. E isso eu tinha coisa de uns 11 para 12 anos. Aí eu dizia, mas é um negócio chato, só tem que estar... Sabe por que eu dizia isso? Porque eu queria ficar em casa assistindo. Na época, assistir era algo programado. Os programas, eles tinham horário. Os programas, você não conseguia ver reprise no YouTube. Os programas tinham horário, as coisas todas tinham horário, se você perder, você não via mais. Entende? Aí eu dizia, meu Deus, eu tenho que ir pra igreja na hora de Cavaleiro do Zodíaco. Rapaz. E aí eu tô dizendo porque, né? A gente tem uma sensação de que tudo é mais chato quando é relacionado à igreja. Entende? Mas glória a Deus pela minha mãe, que dizia, pega a roupa, se vista agora pra ir pra igreja, que eu sou a pessoa que eu sou hoje. Eu agradeço o caminho que eu sigo aos meus pais. Porque, meu amigo, se não fosse a consciência cristã que eles me deram, provavelmente eu tinha errado muito na vida, viu? Tinha errado muito. Muita coisa eu não fazia porque eu pensava no meu pai. Sabe quando você ama muito alguém que você não quer fazer algo para que as pessoas falem mal daquela pessoa? Uhum. Era assim que eu olhava pro meu pai. Eu dizia, eu não posso fazer isso porque as pessoas vão falar mal do meu pai. Às vezes eu fazia na raiva. Estão falando mesmo, vou fazer. Não faça. não façam. Conselho, não façam. Enfim, tudo bem. É só pra exemplificar de que assim, a gente às vezes tem a impressão de que ser crente é chato, ir pro céu é chato, tudo é chato. Irmão, de verdade, como é que você consegue pensar que ruas de ouro e de cristal, e a gente fala de coisas terrenas para que a gente entenda o quanto é rico o lugar, como é que você consegue pensar? Você já viu as montanhas da Suíça? Não? Pegue depois, veja fotos das montanhas da Suíça. Você já viu as cachoeiras da Islândia? Não?
Procure e veja pra você ver o que é bonito de verdade. Lindo. São imagens, paisagens maravilhosas. E na Bíblia diz que essas coisas que a gente acha bonita aqui nem se compara ao que tem lá. Então você entende assim, meu Deus, como é linda as montanhas da Suíça. Imagina um pôr do sol nessa cachoeira linda da Islândia. Ou numa praia linda dessa na Tailândia. Coisas muito mais bonitas nos esperam no céu. Aí quando eu li isso eu digo, rapaz, então se é bonito de ver aqui, imagina ver lá. Não, nem a pau que isso é chato, rapaz, deve ser muito massa. Imagina que você tem a possibilidade de poder andar por esses lugares tudinho e ninguém te cobrar nada por isso. Entende? Muita gente transformou o céu delas na terra. O céu de muitas pessoas está aqui. E muita gente vive aqui como se fosse o céu. Isso aqui não é nada não, irmão. O que nos aguarda é muito melhor. Tá além da nossa imaginação. Tá além da nossa imaginação. Aquilo que o olho não ouviu. Aquilo que o ouvido não ouviu, o olho não viu, nem a mente humana imaginou. É o que Deus tem preparado para cada um daqueles que esperam nele. Entende? Beleza. Desculpa, falei demais. Não, pode ir. Eu tô falando muito. E a respeito dessa dúvida que você mesmo descreveu, que sentiu em alguma parte da sua vida, podemos ter uma diferença, porque há uma certa comparação entre quem cresce na igreja, quem cresce com filhos de crentes e crescem com aquela palavra, do que uma pessoa nova convertida. Sim. Porque uma pessoa que cresce dentro da igreja, ela desde pequena, ela já vem com esse costume de dizer que é evangélico porque os pais são evangélicos. Aí eles crescem ouvindo essa palavra e seguem aquilo, né? Mas tipo, eles acreditam em Deus porque os pais acreditam em Deus. E por isso que surge essa dúvida. Por isso que a experiência tem que ser pessoal. Por isso que um dia numa escola dominical eu juntei meus colegas tudo em escola dominical e disse, vamos aceitar Jesus hoje. E aí todo mundo era filho de crente. Eu disse, vamos aceitar todo mundo hoje. Aí todo mundo, é o que eu digo, vamos aceitar todo mundo hoje na escola dominical. E foi todo mundo, foi a classe inteira aceitar Jesus. Por quê? Porque a experiência ela precisa ser vivida de forma individual. Eu, enquanto crente, digo que tenho duas datas. Eu tenho uma data de nascimento, né, que eu fui criado desde o início, fui apresentado no templo igual a Jesus. E tenho a data lá de 2005, que eu e o pessoal da minha sala da escola dominical fomos lá e dissemos assim, não, peraí, vamos aceitar Jesus todo mundo. Então... Até tem muito... Até um pastor da nossa igreja falou que tem muitas pessoas que são do evangelho, que cresceram do evangelho, só que nunca disseram pra... Lá na frente, como geralmente a gente faz, ei, eu quero aceitar Jesus. Isso puxa um gancho muito interessante, sabe qual é? Qual? Tem uma das histórias da Bíblia que eu mais gosto, é a história de Cornélio, do centurião. Sim, né? Toda vez que eu penso na história de Cornélio, eu penso em quem deu testemunho sobre ele. Poucas vezes na Bíblia Deus dá testemunho sobre alguém, né? E Deus deu testemunho do comportamento de Cornélio. Para você entender que o ser bom, fazer boas obras, agrada a Deus, mas não é suficiente. O que é que tá faltando? Te falta uma coisa. E o que é? Confessar a Cristo como Salvador. Como é que eu faço isso? Espera aí que eu vou mandar alguém na sua casa. E lá vai Pedro lá. Pra dizer, pronto, cheguei. Vamos lá. Por quê? Tem gente que diz assim, eu nunca fui porque ninguém nunca me chamou. Eu já ouvi muito. Muita gente dizer, eu nunca fui, ninguém nunca me chamou. Nunca fui não aceitar não, que ninguém nunca me chamou. Rapaz, tem certeza que ninguém nunca lhe chamou? Tem certeza que o Espírito Santo nunca tocou seu coração e disse, vá. É pela sua força. Não precisa ser ninguém lhe puxando não, pode ir. É individual. Beleza, desculpa. Tem outra pergunta, né? Só tô na primeira pergunta. Pega aqui. Aí completando, enquanto os criados na igreja sentem essa dúvida justamente porque foram criados na experiência que os pais tiveram,
os novos convertidos geralmente eles sentem o chamado, o que tem pra eles, e eles aceitam, mas porque eles sentem, e quando eles aceitam, não fica aquele negócio, como posso dizer, que para quem foi criado no evangelho, desde pequeno, para eles é considerado o quê? Tedioso, porque a pessoa não quer abrir mão de algumas coisas daqui para poder ir à igreja, por exemplo. Mas quem é novo convertido que sente, ele sente também junto com isso a necessidade de buscar, porque sabe que além de Cristo não há outro caminho. É verdade. Tem uma coisa muito interessante sobre o fato da gente pregar. Jesus nos manda pregar porque nós temos que demonstrar amor pelas pessoas. E João 13, capítulo 13, versículo 34, Jesus diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, que também vós uns aos outros vos ameis. Aí ele falou de amar 4 vezes nesse versículo. E ele diz que a gente demonstra esse amor quando a gente transmite o que ele nos passou, né? Aí ele completa o versículo dizendo: ó, nisso todos conhecerão que sois meus discípulos. Por quê? Se vos amardes uns aos outros. Aí a gente demonstra amor como? Meu amigo, aceita Jesus. Ah, mas eu não acredito, não sei o que. Ótimo. Tem um corte maravilhoso do pastor Rodrigo Silva que ele fala, falando num podcast, dizendo assim: ó, eu sou crente e você é ateu. Nós dois, eu acredito, somos pessoas boas, fazemos boas ações. Se você estiver certo, eu não perdi nada. Mas se eu estiver certo, você está perdendo muita coisa. Então, assim, o nosso dever enquanto cristão, né? Eu sei que a gente está falando sobre santidade, mas é um chamado ao evangelho, né? A transmitir o evangelho de Cristo, né? De forma geral. Mas também eu considero também isso como parte da santidade, porque é aquilo que pra gente estar em santidade, a gente tem que fazer aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou e nos mandou. Exato. E fazer o ID é uma forma também de santidade, claro. de pregar o evangelho, de ser como Jesus Cristo. Claro. Interessante, né? Ele era Jesus. Não precisava provar nada pra ninguém não, viu? Mas ele fez questão de dizer: vão lá, falem de mim, preguem meu evangelho, falem isso. Ou vocês acham que se Jesus quisesse, ele não poderia pedir ao Pai para enviar milhares de anjos, milhões de anjos, para descer aqui e dizer assim: bom, vim aqui até vocês para falar o evangelho de alguém que está vindo aí. Sim, imagine a expressão das pessoas de olhar para isso e dizer: meu Deus, é um anjo, é uma figura completamente diferente. Realmente, você acha que Jesus não poderia fazer isso? Poderia. Mas só que ele entende que é algo que você precisa acreditar. Não por ver. Mas por sentir. Tá aqui. Entende? Então assim, eu preciso ver aquilo, é algo tem que ser visto. Tomé. Acredite antes. Entende? Jesus não precisou mandar anjo nenhum para dizer assim: olha, esse aqui é o evangelho. Ele mesmo veio. E depois ele disse para humanos: me sigam e preguem o meu evangelho. E também, essa parte de ver, o próprio Jesus Cristo veio à Terra e muitos viram e não creram nele. Inclusive saiu já tem constatações arqueológicas de Jesus, né? Então você não pode mais duvidar da existência. Você não pode mais duvidar da existência. A existência, o homem em si, ele realmente existiu, certo? E a gente fala do homem, eu tô falando de forma científica, né? O homem, Jesus, ele existiu na história. Não, tem comprovações históricas, escritos, encontraram a pedra de Pilatos, encontraram vários dados arqueológicos, ou seja, coisas que foram
trazidas pela ciência, certo? Então a ciência acredita na existência de Jesus. Então você não pode negar a existência dele. O que muita gente tenta negar é a divindade, a santidade dele, né? Que aí é uma coisa para quem acredita e não para quem somente acha que tem que ver para poder acreditar, né? Então, nisso nos diferenciamos. Estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, tá? Vamos para a próxima pergunta aqui. A pergunta aqui também se encaixa do que a gente estava falando. Certo. Quais situações do dia a dia mais dificultam viver como Cristo? Com Cristo? Eu acredito que seja... Eu acredito que sejam amizades. Pega muito. Amizades. A coisa que mais dificulta o seguir a Cristo são amizades. Porque as más companhias corrompem os bons costumes. Então eu acredito que as coisas que mais dificultam o seguir a Cristo, pra mim, são algumas amizades. Porque às vezes você diz assim, eu nem tenho amigos. Mas sempre tem alguém que lhe faz a cabeça. Nem é seu amigo, mas sempre tem alguém que lhe faz a cabeça de alguma forma. Nós somos seres que seguimos coisas sem, assim, precisa de alguma coisa. Nós seguimos porque nós achamos isso legal. Então não necessariamente tem que ser um amigo seu que tem que lhe dizer isso. Às vezes é uma pessoa qualquer aí da rua que você achou que ele fala direitinho, esse cara fala legal, eu acho que eu vou acreditar nele. Acontece muito. Muito, muito mesmo. Então, eu falo amizades, mas naturalmente a influência, né? A má influência é aquele que mais dificulta um cristão de seguir a Cristo. E também, dessa questão da influência, a gente não deve ser influenciado pelos outros. A gente tem que ser a influência para os outros. Certo? Isso cai, sabe em quê? No outro versículo que eu ia... Peraí, deixa eu só encontrar aqui. Tá bem aqui. Isso mesmo. Esse versículo é bem conhecido, tá? Então, é 1 Timóteo 4 e versículo 12, que diz: ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Aí nós pegamos aí, tem todo um contexto, né? Começa com ninguém despreze a tua mocidade, ou seja, meu irmão, seja jovem. Seja jovem. O que é ser jovem? Seja alegre, tenha vigor, corra, brinque, converse, conheça pessoas. Mas seja, em tudo isso que você está fazendo, seja o exemplo dos fiéis na fé, na palavra, no trato. Como é que a gente reconhece uma pessoa que é cristã atualmente? Muitas vezes é pelo jeito que a pessoa trata as outras. Quantas vezes aconteceu de, por exemplo, tem um corte bem famoso aí de um vídeo, né, na verdade, de um homem que um serial killer saiu matou muitas jovens e matou a filha desse homem cristão. E lá nos Estados Unidos eles têm uma cultura de que a pessoa pode ir lá e desferir palavras odiosas para quem cometeu algum crime contra um familiar seu. Sim, todo mundo chegava lá e falava todo tipo de coisa ruim e o cara lá rindo. Por quê? Porque psicopata, ele gosta disso, ele não sente, ele gosta disso, ele gosta que você se sinta mal, entendeu? Aí de repente, o senhorzinho, barba branca, grandão, assim, gordão, falou o que fez? Eu te perdoo. Eu disse isso, eu lhe perdoo. Você matou minha filha, você trouxe um momento de maior dor na minha vida, mas eu lhe perdoo. Aí, no trato, como foi que esse senhor demonstrou que era cristão? No trato. Que acho que até também nesse vídeo, eu acho que ele também fala de Jesus. Fala sim, ele fala de Jesus. Ele fala sobre perdoar, porque Jesus manda ele perdoar e tal, não sei o que, apesar das situações e tal. O que é que acontece com o serial killer? O cara começa a chorar copiosamente. Ele chora como se... Sabe quando um filho tá procurando a mãe? Aquele cara chorou de se acabar, o rosto dele tava assim, chorando, embebido em lágrimas. Por quê? Porque ele sentiu o amor. Sabe quando você sente amor? Você sente amor quando você é ruim. E a Bíblia fala isso, de que nós, enquanto cristãos, devemos devolver para o mundo
em bem aquilo que eles nos deram com mal. Aí, ser exemplo dos fiéis na palavra, falar, no falar. Ser exemplo no falar. São os tipos de santidade, né? Santidade no falar, santidade no ouvir. Aí, santidade no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Aí, ó, você observa pontos, né? Todos os pontinhos, bem bonitinhos. Siga aí. Pode ser jovem. Seja jovem como você quiser. Você pode continuar sendo jovem, fazendo as coisas que você gosta. Faça. Mas lembrando sempre de: por todas as coisas que você fizer, Deus vai lhe trazer juízo. E não despreze a palavra. Não, seja exemplo dos fiéis em tudo que você fizer. Exemplo. Não sei o quê. É porque é crente, viu? E é porque é crente. Eu tenho certeza que é a coisa que todo mundo aqui mais escuta em escola, em contexto de trabalho, pode ser o que for. Se você fizer uma piada, pode não ser uma piada suja, a piada é engraçada só. Do cotidiano. Eu fiz uma piada do cotidiano. Chutei uma porta e o meu dedo doeu. Todo mundo tá rindo. E é porque é crente, viu? Aí você diz: mas eu fiz o quê? Esse pessoal que fala isso pensa que a gente fosse um ser perfeito, como se fosse um boneco. Que a gente tem que se... A ideia, na verdade, é que as pessoas pensam que a gente não pode rir, né? A gente não pode rir, a gente não tem vida naturalmente, né? A gente tem vida. A gente é jovem, a gente tem que realmente viver essa juventude. Essa juventude precisa florescer. Mas tudo bem. Era só isso mesmo, tem a outra pergunta. E a respeito dessa história, que você mesmo falou, desse caso do serial killer, eu posso dizer que, ao tratar o mal com o bem, como diz na Bíblia, estamos amontoando brasos sobre a cabeça dele. Porque, parando para analisar, a mente dele era o quê? A psicopatia trata de causar o mal aos outros. E quando os pais dos outros, das outras vítimas, os familiares, parentes e amigos por aí, tratavam esse serial killer com palavras odiosas, ele via que o mal que ele fazia aos outros estava trazendo efeito, né? Surtindo efeito. Ele queria aquele efeito, né? Mas quando esse pastor, ele veio com a palavra de perdão, carinho, vendo que, como posso dizer, ele tentou causar o mal também àquela pessoa. Só que quando ela retribuiu, ele sentiu também a dor que ele passou. E a dor também de ele ter que dizer que perdoava. Porque não é fácil você perdoar alguém que causou um mal tremendo a você. E a partir daí, eu acho que ele ficou, como posso dizer, os sentimentos dele ficaram mais sensíveis, ele ficou mais sensível. Porque ele sentiu naquele momento a dor, tanto daquele pastor em ver o que tinha acontecido com a própria filha, e do que ele teve que passar para perdoar aquela pessoa. Com certeza. E é uma experiência muito forte, né? Aconselho, eu procurem depois, tem no YouTube. Então vamos partir para a última pergunta, né? Isso. Do nosso episódio. Ou as últimas, de hoje. Né? Vamos lá. Vamos lá, só puxar aqui rapidinho. A próxima pergunta: o que podemos fazer na prática para manter a luz de Cristo acesa todos os dias? Bom, eu naturalmente penso o seguinte. A gente sempre fala sobre a questão de alimentar, né? Alimentar mais um lado, você deixa o outro ficar definhando, né? Quanto mais você alimenta uma coisa, mais aquela coisa fica forte, né? Então, assim, alimento. Evangelho, vida no altar, crescimento, santidade é alimento. Vamos alimentar. Você acha que eu ganhei essa barriga como? Alimento, entende? O que eu tô querendo dizer é porque, assim, se você me visse quando eu era adolescente, amiga, eu era só a capa do Batman, irmão. Meu paletó de lista tinha uma lista só. Então, assim, era fininho, era só eu e minha cabeça pelo mundo. A pessoa vai uma cabeça flutuante. A questão... Desculpa. Tudo bem. A questão que eu tô dizendo é porque, assim, como vocês acham que eu fiquei desse jeito aqui? Comendo muito. Porque o que eu tô querendo dizer eu tô falando de forma engraçada, mas eu tô falando porque aquilo que você alimenta produz. Aquilo que você alimenta, ele fica forte. Eu tô forte, né? Hoje não cheguei a gorda ainda, eu tô forte. Então,
tudo aquilo que você alimenta, ele vai ficando maior e maior e maior e maior. Então, como fazer a luz de Cristo permanecer em nós? Alimente. Faça aquilo ser forte no seu dia a dia. Eu tenho não sei o que. Tem uma coisa que eu sempre faço quando eu tô indo dormir. Como eu leio, peguei o exemplo de Billy Graham. Billy Graham lia um provérbio por dia. Os 31, ele lia o livro de provérbio todo mês. Eu tô fazendo isso desde o ano passado, lendo o livro de provérbio todo mês. Aí o que é que acontece? Se o mês tiver 30 dias, você tem que ler 2 provérbios no último dia, viu? Pra ficar certinho, pra ficar 31. No mês de fevereiro você tem tem que ler bastante. Aí o que é que acontece? Às vezes eu tô lendo, aí eu digo, hoje eu não vou ler, hoje eu vou escutar. Aí eu pego, boto o livro de provérbios em áudio e começo a ouvir. Aí eu fico ouvindo, porque às vezes aquela coisa, ela entra nos seus ouvidos e ela fica na sua mente que você sonha com aquilo, né? Então, assim, eu tô aqui, aí eu tô ouvindo, enquanto eu tô ouvindo, às vezes enquanto eu tô ouvindo, eu fico orando. Quantas vezes eu já adormeci orando? Muitas. Mas isso diz o quê? Isso é ruim? Não. Meu amigo, você sabe que a prática do orar traz para sua vida? O quanto ela melhora o seu dia? Experimente. Ore de manhã quando você acordar, ore de noite quando você for dormir. Experimente andar na rua e conversar com Jesus. Para você ver se você não dá boas risadas no meio da rua, que nem um doido. Na Bíblia diz que a gente é tratado como doido. Vê lá, se você não dá boas risadas como um doido, mas só você e o Pai entendem o que você está passando. Então assim, alimente essa luz, e essa luz vai fazer isso aqui, no mundo. Tenho certeza, uma das primeiras coisas que todo mundo me pergunta logo quando eu tô na escola, se a pessoa não me conhece, fala assim, você é crente? Eu digo, sou. Mas crente até o diabo né? Sou evangélico. Sigo os preceitos de Jesus. A pessoa diz, coisa boa. Eu digo, Eu digo, pega aqui um versículo logo para ir criando cancha. Sim, eu costumo avisar sempre, né? Que se alguém tiver algum problema com isso, nas salas, né? Eu digo, gente, se vocês tiverem algum problema com o versículo, saiam. Por quê? Porque o evangelho de Cristo não pode ser algo forçado. A pessoa tem que querer. Mas o querer vem pelo ouvir. E o ouvir? A palavra de Deus. Aí, eu faço o quê? Eu tô lendo o versículo. Às vezes a pessoa diz, eu quero ir lá pra fora. Aí vai lá pra fora e fica ouvindo do mesmo jeito. Eu tenho um exemplo de uma menina que ela, toda vez que eu ia ler o versículo, era ateia. Toda vez que eu ia ler o versículo, ela saía da sala. Contextualizando, galera que não tava ouvindo a conversa dos bastidores. Sempre que eu chego na sala de aula, das aulas de espanhol, eu leio um versículo em espanhol. Depois eu traduzo e tal, mas não faço nenhum tipo de reflexão, não. Só leio o versículo e deixo o Espírito agir. O Espírito Santo. Aí tem uma menina que eu dizia, se você não quiser ficar aqui, pode sair. Na hora do versículo. Ela saía e ela ficava na porta do lado de fora. Ela acabava ouvindo de toda forma. Sabe o que acontece? Essa pessoa foi começando a não só não querer mais sair da sala. Ela ficava me cobrando quando eu esquecia. Glória a Deus. Ela hoje passa por mim na rua e diz, Val, qual é o versículo do dia? E eu tenho que ter um versículo na ponta da língua pra dizer, Outra coisa, façam um devocional de vocês, viu? O devocional tá atrasado hoje. Faça devocional, viu, irmão? Faça devocional. Sim, aí eu passei a ter que ter versículos na ponta da língua pra dizer por causa disso. Porque o ouvir, o crer vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela dá sede. Dá sede. A pessoa tem sede. E aí quando a pessoa começa a ter sede, ela quer mais. Pronto. Alimente. Alimento. Alimento. Comer muito. Pode ir. Vamos para a última pergunta, né, desse episódio de hoje. Agora sim, a última pergunta. Agora sim. Eu falo muito, né? Desculpa aí. Só um momentinho. Pronto, tá aqui. A última pergunta. De que formas o mundo tenta apagar a luz de Cristo nos jovens atualmente? De hoje. Rapaz,
Sabe como é que o mundo tenta apagar? Trazendo descrédito. Descrédito que eu digo é, o mundo tenta passar pra vocês que ser crente não é bom. O mundo tenta descredibilizar a palavra de Deus. Tenta descredibilizar esse evangelho. Tenta descredibilizar o seu comportamento enquanto crente. Pra dizer, pra que você ser desse jeito, homem? Tá perdendo muita coisa na vida, você podendo aproveitar a vida aqui, todo mundo se divertindo e você desse jeito. Eles não entendem. E até também por causa dos nossos costumes também, que muitas das vezes Sim. nem é por causa de Jesus, Sim. é por causa dos costumes. Isso, da forma de agir, né? Então, o mundo tenta apagar nossa luz através do descrédito. Descredibilizar a palavra de Deus, descredibilizar o exemplo de Jesus, os nossos costumes, a nossa forma de falar, a nossa forma de agir, a forma o fato da gente não se divertir como eles se divertem. Tudo isso faz a gente, homem, isso é um bando de bitolado, gente que não tem nada na cabeça. Esse povo só quer seguir pastor, dar dinheiro a pastor. Tem muita gente que diz, crente só serve pra dar dinheiro a pastor. Que conversa, rapaz. Mal sabem eles que cada coisinha dessa é um compromisso à parte que a gente faz com Deus. A oferta que você leva, o dízimo que você entrega, a forma como você enxerga a obra de Deus de forma geral. Tudo o que você faz é um compromisso que você tem com Deus, não com igreja, não com pessoas, não com pastor, não com amigos, não com mocidade, líder, qualquer coisa que seja. Não é um compromisso com eles, é um compromisso com Deus. Então assim, a gente precisa, né? É uma coisa que a gente tem que se manter, é se manter firme na rocha, para que quando uma pessoa chegar para você e disser assim, homem, você tá... Que conversa é essa? Isso lá presta pra nada. Você diz, talvez não preste pra você hoje, mas eu oro para que Deus um dia lhe mostre o quanto isso aqui é bom. Pode sair. Essa pessoa vai sentir que você retribuiu o mal com o bem e vai começar a enxergar a coisa de uma forma diferente. E até é bom, até no lado do nosso lado cristão, é que a gente não desista tão fácil, a gente continua com De forma nenhuma. de consistência, tentando dar alguma palavra, algum desviado, né, fala desse jeito, tentando sempre trazer alguma forma, porque se a gente decidir de primeira, a gente não vai conseguir plantar a semente de vez. A gente tem que continuar tentando, até encontrar a terra fértil. Exatamente. E bom, eu queria muito dizer pra vocês que o mundo é fácil. Jovens, o mundo não é fácil. Não vai ser fácil. Seguir a Cristo não vai ser fácil. Vai ser leve, não vai ser fácil. Levem o servir a Deus como algo que vai ser prazeroso, vai ser bom. Não vai ser fácil. Vai ter muita gente que vai querer atrapalhar. Muita gente vai lhe apedrejar. Muita gente vai dizer que você não deveria estar fazendo o que você está fazendo. Siga acreditando em Cristo. Siga mantendo esse amor pela obra de Deus. Siga sendo santo como Cristo é santo e como Ele nos diz que devemos ser. É isso. Gente, a conversa tá boa, né? Mas podíamos prolongar, mas já demos o nosso tempo de hoje. Quero agradecer a todos que estão presentes, né? Que estão vendo esse vídeo quando ele for postado. E que vejamos vocês no próximo podcast, nosso próximo episódio. A melhor parte que eu disse que tinha que ser rápido, porque eu tinha outro compromisso. Eu que tô demorando. Tudo bem. Agradeço a todos. Muito obrigado, gente.